Boa noite a todos. Nosso grupo ficou responsável pelo tema Materiais e Estruturas de Pavimentos Asfálticos e é composto pelos acadêmicos Adriana Oliveira, Ana Beatriz Lima, Jonas Andrade, Márcio Bastos, Laci Conceição e Wendel de Moraes. Eu me chamo Adriana e vou iniciar falando um pouco sobre a importância dos pavimentos e também sobre sua classificação. Os pavimentos são conhecidos como o coração do sistema rodoviário, que é responsável por possibilitar que as pessoas se desloquem de suas casas para o trabalho, lazer, entre outros. No Brasil, o sistema rodoviário é o principal meio de transporte de mercadorias, o que o torna muito importante para a economia. Daí a importância de um sistema rodoviário bem feito e adequado para cada tipo de utilização. Em relação à classificação, o pavimento pode ser classificado em rígido ou flexível. O pavimento rígido possui um revestimento composto de uma placa de concreto de cimento Portland. Esse tipo de pavimento distribui as cargas ao longo da estrutura de uma maneira uniforme. Tem alta rigidez, requer menos manutenções, mas precisa de um valor inicial alto, por isso geralmente é aplicado em grandes obras, como aeroportos. Já o pavimento flexível é composto por uma mistura de agregados com ligantes asfálticos. Esse tipo de pavimento distribui as cargas de uma maneira centralizada. Tem um custo inicial, um investimento inicial baixo comparado ao pavimento rígido, porém ele requer mais manutenção. O pavimento é constituído por 5 camadas, dentre as quais o revestimento, que recebe a ação do tráfego, a base, que oferece o suporte estrutural para o pavimento, distribuindo as suas tensões para as camadas abaixo, a subbase, que suporta a base e tem que ser construída com materiais mais nobres que do reforço do subleito, o reforço do subleito, que é a conformação do leito, e o leito, que é o terreno onde o pavimento será assentado. Em um projeto de pavimento, as propriedades do solo de resistência, deformabilidade e permeabilidade, elas devem ser conhecidas, para que seja um projeto execuível e economicamente viável, além de atender a durabilidade do revestimento de projeto. A resistência e a deformabilidade são uma das propriedades mecânicas mais importantes para os materiais que compõem a base, subbase e o subleito. O Índice de Suporte Califórnia, ICS ou CBR, foi concebido no final da década de 20 e foi difundido no mundo pelo exército americano durante a Segunda Guerra Mundial. Ele serve para avaliar o potencial de ruptura do material, a resistência desse material frente a deslocamentos significativos, sendo abatido por meio de ensaio de penetração em laboratório. A resposta combina coesão com o ângulo de atrito do material. O valor de referência, ou valor padrão, equivale a 100%. Essas são as etapas para o ensaio laboratorial. A primeira é a compactação do corpo de prova. A segunda é a imersão dos corpos de prova em tanque por água por 96 horas. E a medida da expansão axial. Na terceira fase, o ensaio de penetração com pistão padrão e a medida de penetração e resistência. No módulo de resiliência, o corpo de prova é submetido a tensões repetidas que buscam medir a ruptura por fadiga a essas tensões. Vale lembrar que estas tensões têm o valor menor do que as submetidas no teste do CBR. Outros ensaios realizados para os materiais das bases, subbase e subleito estão a resistência à compressão simples, que o corpo de prova é submetido à pressão no axial, e a resistência à tração de compressão diametral, onde o corpo de prova é submetido a uma tensão no seu diâmetro.
Existem outros ensaios que buscam medir as propriedades dos materiais utilizados para a confecção dos pavimentos, notadamente para base, subbase e subleito, dentre as quais a granulometria por peneiramento, a sedimentação, limite de liquidez, a plasticidade de contração, empolamento, permeabilidade, plasticidade da fração fina. Uma outra classificação utilizada também é o MCT, Miniatura Compactada Tropical, do Nagami e Willibor, de 1981. Ela é muito importante, pois no Brasil existem os solos tropicais, lateríticos e não lateríticos, que são muito importantes para a construção viária nacional. Chamo-me Jonas Andrade e meu amigo Márcio Bastos. Iremos falar um pouco sobre materiais de base, subbase e reforços do subleito. Apresenta-se nesse item de forma sucinta alguns materiais de uso corrente no país que podem constituir as camadas de base, de subbase e reforços do subleito, para compor as estruturas de pavimentos como revestimento asfáltico. As especificidades de cada um deles e os métodos construtivos devem ser pesquisados nas normas rodoviárias brasileiras ou na ABNT. Esses materiais de base, subbase e reforço subleito ainda são classificados segundo o seu comportamento frente aos esforços em materiais granulares e solos, materiais estabilizados quimicamente ou cimentos e materiais asfálticos, beleza? Os materiais mais empregados em pavimentação da classe granulares e solos são brita graduada, simples, e bica ou brita corrida, macambe hidráulico, macambe a seco ou misturas estabilizadas granulometricamente. Os materiais cimentados mais frequentes são brita graduada tratada com cimento, tipo solo cimento, solo cal cimento, concreto rolado, concreto compactado a rolo, beleza? A brita graduada simples é um dos materiais granulares mais largamente utilizados no país, como base e subbase de pavimentos asfálticos, e foi introduzida na década de 1960. São dosados e homogeneizados em usinas utilizando água e agregados atendendo a uma das faixas especificadas por norma. São materiais permeáveis e medianamente permeáveis, utilizados como base ou subbase em pavimento asfáltico, sendo também seu uso bastante difundido como subbase de pavimentos de concreto de cimento. Beleza? Solo cimento. A estabilização química de solos com cimento portland pode ser dada de duas formas distintas, a depender do objetivo. No primeiro caso, objetiva-se um enrijecimento significativo do solo, empregam-se percentuais em massa em geral, acima de 5%, e denomina-se essa mistura de solo-cimento. No segundo caso, de melhoria parcial das propriedades, principalmente estabilidade conjugada, principalmente trabalhabilidade conjugada com certo aumento de capacidade de suporte. Empregam-se percentuais baixos da ordem de 3%, denominando-se neste caso a mistura de solo melhorado com cimento. Irei falar um pouco sobre a brita graduada tratada com cimento. A brita graduada tratada com cimento tem sido bastante utilizada principalmente em pavimentos de vias de alto volume de tráfego. No país, seu uso começou a ser mais difundido no final da década de 1970 e é empregada geralmente como base de pavimentos com revestimento betuminosos, porém também é empregada como base de pavimentos intertravados ou subbase de pavimentos de concreto. Solo cal. A estabilização química do solo com cal segue os mesmos objetivos da mistura com cimento, seja para o enrijecimento, seja para a trabalhabilidade e redução da expansão. O solo cal, aplicado preferencialmente a solos argilosos e sitilosos caulínicos, tem sido utilizado principalmente como esforço de subleito ou subbase. Alguns experimentos foram feitos empregando-se a mistura como base de pavimentos de baixo volume de tráfego, ora com sucesso, ora não. Olá, eu me chamo Márcio, eu vou falar sobre alguns materiais utilizados na pavimentação, né? Principalmente os utilizados no reforço do subleito, como o solo agregado,
que como o próprio nome já diz, né? O solo, ele é composto pelo solo junto com agregados e com a água. Dentro desses materiais, esses agregados, eles podem ser a brita, o seixo, a laterita, o cascalho, a areia, a escória, entre outros. E esse material ele pode ser misturado em usina, né, o agregado junto com o solo e a água, ou então pode ser aplicado diretamente, né, no solo e compactado com rolo liso ou pé de carneiro. E temos também o macadame seco e o rachão. Tanto o macadame seco quanto o rachão, eles são material granular composto de agregado graúdo, natural ou britado, preenchido a seco por agregados miúdos, né? Cuja estabilidade deles ela é obtida a partir da ação mecânica cinética da compactação. O material ele construa essa camada, né? Geralmente utilizado, né, no reforço do subleito, em que ela deve ser disposta uniformemente, né, sobre o leito em camadas e espalhado de forma a evitar a segregação. Após esse espalhamento, o material deverá ser compactado por meio de equipamentos apropriados, né? Ele vai ser compactado com material fino. A diferença entre esses dois está na faixa granulométrica, em que o rachão ele vai de 5 a 7 polegadas e o macadame vai numa faixa granulométrica de 2 a 5 polegadas. Nos dois casos, inclusive, o agregado miúdo de enchimento desses vazios ele é constituído pelo mesmo tipo de material, em mistura e granulometria. Então, a diferença mesmo vai ser somente na granulometria do agregado graúdo. Assis Silva. E dando continuidade à apresentação, eu irei explicar sobre a estrutura de pavimentos flexíveis. O pavimento flexível é um revestimento composto por uma mistura de ligantes asfálticos e agregados. A principal característica desse tipo de pavimento é totalmente a sua estrutura em múltiplas camadas, que resistem e também irão distribuir os esforços oriundos da faixa de rolamento, que é a nossa faixa aqui de revestimento asfáltico, que é a camada que fica à vista e tem contato direto com os veículos e pedestres. Esses esforços no pavimento flexível são distribuídos nas camadas equivalentes que trabalham em conjunto. O nosso revestimento asfáltico ele sobrepõe as camadas de base, de subbase e o reforço subleito, onde no revestimento é utilizada uma mistura asfáltica e as camadas de base, subbase e reforço subleito podem ter diversas opções de materiais constituintes, desde uma camada granular até mesmo uma camada composta por materiais cimentícios. No nosso revestimento asfáltico, que é a nossa camada de rolamento desse tipo de estrutura, é que recebe diretamente as ações verticais e também as ações horizontais, né? Que basicamente é destinada para melhorar as condições de tráfego, né? As condições de rolamento, do conforto e segurança. E esse revestimento ele é constituído por concreto asfáltico, que deve ter no mínimo 5 cm de espessura, de acordo com o DENIT, né? Podendo variar de projeto para projeto. Nós podemos também utilizar diversos tipos de misturas asfálticas, né? As convencionais, que é o nosso CBUQ, concreto bituminoso usinado a quente, ou até mesmo um tratamento superficial, ou até mesmo as misturas de maior resistência, né? Para resistir aos esforços, tanto verticais quanto horizontais. A nossa camada de base, que é a nossa camada principal, é a camada que é responsável por distribuir os esforços verticais, né? Causados pelo tráfego na rodovia. Nós utilizamos muito com material cal, cimento ou brita. E na nossa camada de subbase, que basicamente tem a funcionalidade de sustentar
sustentação da base ou resistir aos esforços transmitidos por ela, né? Nós utilizamos muito como material pissarras ou solo brita, né? Que solo brito nós temos aqui ilustrado nessa parte direita do nosso vídeo, um solo brito descontínuo, e também uma brita graduada simples, que é muito utilizada também como material de base ou subbase. Nosso reforço subleito, que é a camada necessária caso o subleito não esteja adequado para receber as demais camadas, ou seja, ele necessite melhorar sua capacidade de suporte, né? Nós utilizamos muito um areia ou um solo arenoso, como este aqui, um solo arenoso fino laterístico, está ilustrado na nossa parte direita no vídeo. O nosso subleito, tecnicamente, ele já é o próprio terreno natural, onde nós vamos subir as camadas para receber o pavimento, né? Ou podemos até mesmo rebaixá-lo, né? Dependendo do projeto aí, dependendo do estado que nós vamos encontrar o nosso Meu terreno nome é Ana natural. Beatriz e eu vou estar explicando sobre a estrutura dos pavimentos rígidos. Os pavimentos rígidos, ele possui uma elevada rigidez quando se comparado ao pavimento flexível, porque ele absorve bem as cargas que são submetidas horizontalmente e são geradas pressões verticais aliviadas e bem distribuídas sobre as camadas inferiores. A gente vai estar explicando um pouquinho mais sobre a estrutura básica de um pavimento de concreto rígido. Ele é composto basicamente por duas camadas principais, que são o revestimento de concreto e a subbase, além do subleito, que é o terreno natural. O revestimento de concreto, como o próprio nome já diz, é um revestimento feito de concreto, que é uma mistura de cimento Portland, areia, agregado graúdo, água e todos eles distribuídos numa camada devidamente adensada, o que causa maior rigidez desse pavimento. E também constituída a subbase, que é usado brita graduada simples, como o rachão e o macadame. Aqui a gente vai estar explicando uma simulação de um pavimento rígido. A estrutura desse pavimento é composta pela placa de concreto ou o revestimento de concreto, como mostra aqui na imagem, a subbase e o reforço do subleito. Em alguns casos, quando a gente tem um subleito, ou seja, um material natural muito bom, a gente não precisa estar fazendo a base. Apenas o revestimento de concreto e o subleito consegue dar conta das cargas submetidas nesse pavimento. O revestimento de concreto consiste na última camada do pavimento que recebe diretamente a ação dos veículos. Se a gente for analisar de baixo para cima, é a última camada, que é o revestimento de concreto, e que vai estar submetido a todas as cargas vindas dos veículos. Temos a subbase, que é executada com material e espessura definidas, né, granulometria simples. E também temos o reforço do subleito, que consiste no terreno natural, que é preparado para receber o pavimento. Podemos estar percebendo também a diferença de distribuição de carga no pavimento rígido e no pavimento flexível. No pavimento rígido, ele possui uma melhor distribuição de carga vinda dos veículos, ou seja, ele vai, quando esses veículos passarem por aqui, a carga que for aplicada ela vai ser melhor distribuída. E já no pavimento flexível, a carga vai ser localizada, causando maiores fissuras. E, portanto, o pavimento rígido, como o próprio nome já diz, ele ocasiona uma maior rigidez desse pavimento. Nas rodovias brasileiras, eles não são muito empregados, mas o pavimento rígido é muito usado em aeroportos, que é justamente esse revestimento de concreto.